Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, nós estamos aqui hoje para estudarmos, para fazermos o nosso devocional com um texto escrito pela irmã Denilda Nunes Lima. Ele é lá de Goiânia, Goiás. E ela escreveu um texto chamado Amizade e Fé. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi a irmã Denilda. Então o que eu faço? Eu leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Nós vamos ler hoje Marcos capítulo 2, eu vou ler até o versículo 12, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler 12 versículos, os 12 primeiros capítulos do livro de Marcos. Quero pedir aos irmãos que ao término desse nosso devocional, vocês compartilhem com outras pessoas, para que elas também possam conhecer esse nosso trabalho, conhecer a palavra de Deus e aprender com a gente como é importante todos os dias nos alimentarmos dessa palavra tão preciosa. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por termos amigos e por que Tu infundiste em nós a fé. Amizade e fé são fundamentais. Muito obrigada, Jesus, e que nós possamos compreender a importância das duas hoje no nosso texto. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos ler juntinhos Marcos 2. Nós vamos ler até o versículo 12. E diz assim, é a cura de um paralítico. E alguns dias depois do quê? Depois que ele curou um leproso, depois que ele foi na casa do Pedro e curou a sogra do Pedro. Então, depois que Jesus fez essas coisas, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Maravilhoso, né, irmãos? Então, esse texto de Marcos é a cura da narrativa de um paralítico, né? Um paralítico que morava em Cafarnaum. E nesse texto aí que a gente acabou de ler, os escribas estão questionando, né? A palavra que ele usa aqui é arrazoavam. Estão questionando no coração deles e acusando Jesus de blasfêmia, porque eles achavam assim, que ele estava se declarando como perdoador de pecados, né? Eles acreditavam que somente Deus poderia perdoar pecados. E eles não sabiam que Jesus é Deus. Jesus percebe os seus pensamentos, responde com uma pergunta super desafiadora. O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Para demonstrar a autoridade dele, autoridade divina, autoridade de Deus, porque não há dúvida que Jesus é Deus. Ele ordenou ao paralítico que se levantasse e fosse para a casa dele. E o homem imediatamente levantou, pegou a cama dele, se mandou. E todo mundo ficou assim, de boca aberta.
Então, esse episódio destaca pra gente a autoridade de Jesus sobre os pecados e sobre as doenças, mostrando que ele não cura apenas fisicamente, mas também oferece redenção espiritual. Bem, então agora nós vamos passar ao texto da irmã Denilda Lima, e ela diz assim, ó, que 3 cenas são marcantes nesse texto que a gente acabou de ler. Primeiro, a chegada do dependente paralítico, né? Segundo, a descida pelo telhado. E, por último, e não menos importante, a saída super feliz que provocou admiração em todo mundo. Ora, os amigos deste homem sabiam que Jesus estava lá. Eles acreditavam na possibilidade de cura e fizeram o quê? Se prontificaram a levar o amigo. Convenceram aquele homem a ir providenciando e pegando a sua cama. O que eles encontraram lá quando chegaram na casa? Ó, a casa cheia. Uma multidão estava bloqueando a entrada, ninguém conseguia entrar pela porta, ninguém conseguia entrar pela janela. Aí o que eles fizeram? Bom, vamos ter uma ideia brilhante. Foram lá pro telhado. O importante era o quê? Que o amigo deles, o paralítico, estivesse diante de Jesus. Então eles desceram a cama e a fé encontra Jesus, né? A fé encontra em meio. O primeiro olhar de Jesus também é sobre a revelação, é a percepção da fé. O grande Redentor também revela o seu poder de perdoar os pecados, que em toda a Escritura é atribuída somente a Deus. O segundo olhar de Jesus Cristo é para a doença física, né? Ele não conseguia andar. E o milagre que era mais esperado por todos chega por último, o fato dele andar, né? E o terceiro olhar foi para os que estavam ali na casa, que ficaram assim, super maravilhados e super surpresos. E aqui acontece um outro milagre, uma outra cura, a cura da ignorância. Agora, imaginem os amigos olhando de cima, ali, né, ter um buraco no telhado, sendo testemunhas e participantes desse milagre. Que resultado e que recompensa impressionante dessa amizade linda e dessa fé. O fardo do outro se torna motivo de servir. Ah, Senhor, Senhor, que não nos falte fé e prontidão. Então, o versículo que a irmã Denilda escolheu foi o 12, que diz: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Porque isso foi uma coisa maravilhosa e incrível, né? Que nós possamos realmente fazer essa oração, que não nos falte amizade e não nos falte fé. Bom, agora o nosso manancial termina assim, ó. O serviço no reino de Deus também é realizado quando aliviamos os fardos dos outros, certo? Bom, irmãos, então, agora eu vou me despedir, como me despeço todos os dias, que é com um abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que temos amizade e fé, para nós é super fácil abraçar. É muito fácil. E a gente não pode deixar de fazer. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.